A aula hoje vai ser de controle, depois de todo o semestre de diagnose aí, a gente vai falar um pouquinho de controle. E a ideia, a gente vai ter uma aula aqui, provavelmente algumas coisas vocês já viram na teórica, acho que vocês tiveram aula de controle na teórica, então eu vou dar uma pincelada. Vou mostrar alguma parte um pouco prática aqui aqui na sala ainda. E no final da aula nós vamos para o campo aqui da Fito. E aí eu vou mostrar um pouco de pulverizador, de EPI. E talvez um de vocês vai pôr um pouquinho a mão na massa também, mais coisas simples. Mas a ideia da aula é essa aí. Uma introdução teórica e depois a gente indo mais para a prática. O tema da aula hoje é controle, mas nós vamos falar basicamente de controle químico. A gente sabe que existem outras formas de controle de doença de plantas. A gente tem o controle biológico, com o uso de micro-organismos para controle de doenças. Aqui a gente tem tricoderma, que é um fungo, tem bacilos, alguns produtos que são, alguns micro-organismos que são comercializados para controle de doenças. Eu vou depois mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Então, é uma ferramenta utilizada para controle de doenças. Uma outra forma de controle é o controle físico. Aí aqui a gente tem o uso de temperatura para, por exemplo, tratamento de cana-de-açúcar, de material propagativo de cana-de-açúcar para controle de bacteriose. Então, a gente tem uso de temperatura, uso de radiação. Então, é outra forma de controle. O controle cultural, a gente falou ao longo do semestre também, rotação de cultura, o vazio sanitário seria uma outra forma aqui de controle cultural, escolha de época de plantio, de local de plantio. Uma outra forma de controle também, que a gente vem citando ela e que é bem desejável, talvez dentre delas a mais desejável de todos, é o controle genético. Aqui seria o uso de uma variedade resistente. Então, a gente trabalhando com a cultura, a ideia é que essa cultura seja resistente à doença, que aí vai te poupar a aplicação de fungicida e tudo mais. Então, essa é vamos chamar a mais conveniente para o ambiente, né? A gente não vai ter, não é impactante, né? E é uma das mais desejáveis. Mas, no geral, normalmente a gente não tem muito disso e o que a gente tem muito é controle químico, que é a prática dessas, provavelmente a mais utilizada, e ela é muito utilizada, mas ela é muito eficiente também. Então a gente tem todo um lado do controle químico, né, que tem um impacto, não é a mais desejável, mas é a mais utilizada e pelo uso dela bastante eficiente. Então, esse tópico da aula de hoje está no manual novo, de 2011, no capítulo 16, e vocês encontram isso também no manual antigo, do capítulo 34 ao 39, caso vocês queiram depois, tudo que a gente vai estar passando aqui tem lá. Então, dentro do controle químico, a gente tem basicamente os fungicidas. É claro que a gente tem alguns bactericidas que são aplicados para controle de algumas bacterioses e alguns fertilizantes que são utilizados com o intuito de controlar a doença ou indutores de resistência, mas a grande porcentagem de uso dentro do controle químico é os fungicidas, até porque os fungos correspondem à grande maioria das doenças de plantas, né? Os fungos são os causadores da maioria das doenças de plantas. Então, o que são os fungicidas? São substâncias químicas que podem ser de origem natural ou pode ser sintético, que protegem as plantas da penetração ou posterior desenvolvimento de um patógeno. Então, essa definição vem desse livro aqui, esse é o Manual de Fungicidas do pessoal de Passo Fundo. Passo Fundo é um livrinho é só sobre fungicida, não é tão complexo, assim, é uma leitura boa esse livro, e essa definição dele. Então, aqui só saber que fungicida nem sempre é sintético, né? A gente encontra fungicida de forma natural na natureza. E alguns fungos, próprios fungos, produzem substâncias que são fungitóxicas para outros fungos.
e a ideia do fungicida é essa proteção da planta ou contra a penetração ou contra o posterior desenvolvimento, uma vez que o patógeno já penetrou na planta. Aqui a gente tem essa tabela de classificação, porque a classificação de fungicidas são vários modos que se utilizam para classificar fungicida e acaba que tem hora que a gente está falando de fungicida que a gente confunde. Às vezes está classificando ele como mobilidade, só que aí você fala mobilidade e põe um princípio de controle. Então, aqui a gente tentou simplificar. Eu acho que no manual, não sei se na aula eles estão no princípio de controle. Está misturado, né? Começa com mobilidade e entra com mobilidade. Entra o princípio de controle. Então, aqui, só para tentar clarear para vocês, nessa história de classificação. A gente dá para classificar o fungicida de acordo com a mobilidade dele na planta. Então, a gente aplica o fungicida, ele pode ficar depositado na folha e não ter movimento nenhum na planta, então seria um tópico ou imóvel. Então, um cúprico, aplica o cúprico, ele fica na folha, não tem movimento nenhum. Ou ele pode ser sistêmico, então eu posso aplicar o fungicida e ele vai ter um movimento dentro da planta, ou seja, dentro da própria folha ou dentro da planta. Então aqui a gente tem metalaxil, alguns fungicidas que são bem móveis, bem sistêmicos. Então essa é uma classificação, eu posso falar, esse fungicida é móvel, esse fungicida é sistêmico ou esse fungicida é imóvel ou tópico. Então vai ter um grupo de fungicidas, dá para classificar dessa forma, tem vários fungicidas que se movimentam na planta e tem fungicidas que não se movimentam na planta. Aí aqui é que vem outra forma de classificação, de acordo da forma que o fungicida atua, de acordo com os princípios de controle. Então ele pode ser erradicante. Esses fungicidas que eles chamam de erradicantes são normalmente fungicidas que são utilizados no tratamento de semente ou fumigantes, que eles vão atuar antes do estabelecimento, vão impedir o estabelecimento da doença no campo. Então são o que eles chamam de erradicante. Um outro grupo é o protetor. Aí aqui que está, é sempre aqui que entra aquela história de trocar. O protetor normalmente é um fungicida que você vai aplicar ele na folha, ele vai formar uma camada que vai impedir o contato do fungo com a folha. E normalmente esses fungicidas, eles inibem a germinação de esporos e então protegem a folha. E normalmente os protetores, eles são imóveis, porque eles caem na folha e protegem a folha, eles ficam ali depositados, são imóveis. Porém, tem alguns sistêmicos que são protetores. Então, isso é uma que a gente muito vê, é confuso mesmo. É bom, o que eu acho é o seguinte, ter uma classificação clara em mente. Essa aqui é muito boa, porque às vezes essas duas, sempre um que é protetor pode ser móvel, pode ser sistêmico, mas o que interessa aqui é o protetor, se aplica ele na folha e ele forma uma camada protetora que vai impedir, por exemplo, a germinação de esporos. Então isso aqui é antes do patógeno penetrar. Os protetores impedem a penetração do patógeno. E por último aqui a gente tem esse curativo. O curativo, ele é depois que o patógeno penetrou, o patógeno está dentro do tecido vegetal, aí a gente aplica o curativo e o curativo vai controlar a doença, mas esse curativo aqui normalmente em estágios bem iniciais. Essa cura normalmente ela é após penetração do patógeno. Normalmente, um fungicida que vai controlar uma folha que já está totalmente coberta pelo fungo, com esporulação, isso já não é tão comum, isso é uma tarefa bem difícil, não é comum ver isso para fungicida. Essa cura normalmente é nos estágios iniciais da infecção. Então, quando você tem pouco sintoma, aí você aplica o fungicida e ele vai controlar esses tipos. E aqui que está. Normalmente os curativos, eles precisam entrar no tecido foliar, porque o fungo já penetrou. E aí naquela história, os curativos normalmente são sistêmicos, porque eles precisam penetrar a folha, eles precisam ter essa mobilidade na folha. Então, essas duas classificações, elas acabam que se entremeiam, mas
A ideia é imóvel e sistêmico, e aqui esses de acordo com o princípio de controle. Uma outra forma de classificação, essa aqui mais simples, é de acordo com o alvo biológico. Então a gente tem fungicida, que são bem específicos, que vão atuar lá na cadeia de transporte de elétron do fungo, na cadeia na respiração do fungo. Então eles atuam num ponto na cadeia respiratória do fungo. Então, bem específico, e aí que a gente chama de unicítio. Ele atua num ponto específico do patógeno. E já tem outros fungicidas que eles atuam em várias etapas do metabolismo do patógeno, ou seja, os cúpricos que inibem a germinação de esporo, essa inibição da germinação de esporos, ela é inibida porque o metabolismo é interferido em várias etapas, não só num único ponto lá na cadeia transpiratória. Aqui tem enzimas e vários processos são interferidos. Então, uma outra classificação é esses fungicidas unicítios. Os unicítios normalmente são bem específicos para certo grupo de patógeno, e tem os multicítios que atuam de várias formas no patógeno e normalmente controlam uma gama ampla de patógenos. Aqui outra classificação também, mas de acordo com o tipo de molécula. Então a gente pode ter moléculas inorgânicas, no caso do cobre, do enxofre, aqui dá para classificar os fungicidas que têm como princípio ativo moléculas inorgânicas, e os fungicidas que têm moléculas orgânicas, aqui como estobirulinas, triazóis, que têm esse tipo de molécula orgânica. E uma outra forma aqui é de acordo com o modo de ação. Então, você pode ter fungicida que atua em processo enzimático, que causa dano em membrana, que interfere, igual eu falei, nos processos produtores de energia, na respiração, na síntese de DNA, na respiração. Essa parte aqui é só para vocês terem uma noção de que classificar fungicida pode ser simples, mas depende. É bom escolher uma forma dentre dessas para não ter confusão. E basicamente o que a gente ouve esse fungicida eu vou usar um protetor ou vou usar um radicante. Então o princípio de controle é bem utilizado, e a mobilidade. Esse fungicida ele é sistêmico, esse fungicida ele é imóvel. Tá bom por aí? Deu para pegar? É só mais para ter essa noção dessa classificação. E que a gente vê no dia a dia, no próprio falar comum, às vezes troca, né? Está classificando de uma forma e coloca outra. E para vocês terem uma noção de que os fungicidas fazem, né? Então eles podem proteger a planta, eles podem se movimentar na planta, eles podem ter um sítio de ação, eles podem atuar no fungo de várias formas. A gente tem diferentes moléculas de fungicida e diferentes processos que esse fungicida pode atuar na planta. Essa é a ideia. Bom, aqui então, já que a gente está falando de fungicida, esse mercado de fungicida ele move aqui por ano 15,7 bilhões de dólares. Então é um mercado que move muito dinheiro. E o Brasil, ele já faz uns anos que a gente está liderando, né? A gente é o que mais movimenta dinheiro, é o que mais utiliza fungicida. Aqui a gente tem os Estados Unidos em segundo lugar, a China, e depois a gente tem mais 3 europeus aqui, a França, aqui tem a França, a Alemanha e a Itália, aqui eu acho que o Japão, né? O Japão. Então, a gente, até pouco tempo atrás, os Estados Unidos eram os maiores consumidores, e por alguns motivos que eu vou falar agora para frente, o Brasil passou os Estados Unidos. E um desses motivos é a nossa cultura, que mais movimenta dinheiro com fungicida e que mais se utiliza fungicida, né, em volume, em comercialização, é a soja. E isso devido esse panorama aqui, ele mudou, esse pulo que a gente deu aqui com relação aos Estados Unidos, devido à ferrugem da soja. Depois que a gente teve a introdução
da ferrugem da soja, e que ela virou um problema aí de 2005, 2004 para frente, o Brasil se tornou o maior consumidor de fungicidas do mundo. É claro, a gente tem uma área muito grande com soja e precisa fazer aplicação, então a gente gasta muito com fungicida por isso. Ao contrário do Japão, né? O Japão deve ser aqui mais arroz, que não é uma área, não deve ser uma área grande. Aqui sim gasta, o volume por área é muito maior, né? Mas a gente aqui é porque a gente tem uma área gigante com soja e aplica bem também, né? Precisa aplicar. Então, só para ter uma ideia desse panorama, aqui com relação a fungicidas e dentre os outros agrotóxicos, porque o Ministério da Agricultura ele chama tudo de agrotóxico. Então, fungicida é agrotóxico, herbicida é agrotóxico, inseticida, até alguns fertilizantes, se eu não me engano, indutor de resistência é agrotóxico. Para o Ministério da Agricultura, isso é tudo agrotóxico. Então, é um termo não tão legal, né? Podia chamar de defensivo, mas é agrotóxico. A classificação certa é agrotóxico. Então, os fungicidas, aqui a gente tem um percentual comparando fungicida, herbicida, inseticida, acaricida e outros. Então, aqui com relação ao volume de ingrediente ativo, o herbicida ele é o que mais é o maior aqui, né? A proporção dele com relação ao volume de ingrediente ativo. Aqui porque provavelmente o herbicida é aplicado num volume maior do que o fungicida, né? É a questão de volume de ingrediente ativo. Só que quando a gente pega o volume comercializado, os três têm basicamente o mesmo percentual, né? Herbicida, fungicida e acaricida. Quando a gente compara esses agrotóxicos e fungicidas por região, então a gente tem aqui o Mato Grosso, que consome, que vai o maior percentual, tem um percentual de agrotóxico, aqui o conjunto, de 20%, e dentre esses agrotóxicos, o fungicida corresponde quase ao total aqui, né? Essa é uma pequena diferença. Agora, quando a gente pega Paraná e Rio Grande do Sul, a gente tem um percentual maior de fungicidas com relação aos outros agrotóxicos. Aqui eu creio que provavelmente são regiões mais frias, né? Aqui eu acho que o dispêndio de fungicida provavelmente é maior nessas regiões aqui com relação aos outros produtos. E aqui a gente tem, quando a gente pega por cultura, nesse volume comercializado, aqui a gente tem a nossa soja aqui, aquela história, né? Ela que grande parte daquele volume nosso lá está ligado com a soja, que a gente tem aqui quase 70% do volume comercializado de fungicidas. Então, só para vocês terem um panorama aí de fungicida, de mercado e da importância dele com relação aos outros agrotóxicos. E aqui uma foto, só para ilustrar isso que eu estou falando, da importância da ferrugem da soja. Aqui uma linha onde que não foi aplicado o fungicida, e essa desfolha e dano alto aqui, né, nessa faixa. É por isso, então, a preocupação dos produtores de estar controlando. Todo o material de soja que tem hoje é recomendado a aplicação de fungicida para a ferrugem. Então, é um problema que se tem aí. É manejável, é claro, só que precisa de fungicida. Aplicando, tudo bem. E agora o outro problema então a gente tem esse volume comercializado, a gente tem muita aplicação, e é claro que tem todo um processo os fungos, tem toda uma dinâmica genética dos fungos no campo, e eles tendem a se desenvolver meios para eles conseguirem ficar naquela condição. Então, hoje é um problema a resistência de fungo a fungicida. Para a ferrugem da soja, então, é bem sério esse problema. E aqui que a gente vê essa notícia, que isso saiu no Ministério da Agricultura, acho que no meio do ano passado, onde o Ministério da Agricultura retirou dos produtos registrados, da lista de produtos registrados para a ferrugem, 63 fungicidas, porque esses fungicidas já não tinham mais eficácia no campo.
Então, quando eles estavam desenvolvendo os fungicidas, fizeram os testes de campo, a eficácia era boa, esses produtos foram registrados, mas com o uso e com o desenvolvimento da resistência do patógeno no campo, a eficácia caiu. E aí o Ministério foi lá e falou, não, esses produtos a gente tem que tirar porque não funciona, a eficácia é baixa. E aí quando foi no meio desse ano, mais 37 foram retirados dessa lista. Então, no último ano foram excluídos 100 fungicidas para o controle da ferrugem da soja. Ainda tem, eu vou mostrar mais para frente, ainda tem vários outros, mas é um desafio para produtor, para a indústria, né, manter a produção com essa resistência sempre sendo um problema. Então, quando se fala de fungicidas, uma outra questão que a gente tem muito forte é com relação à resistência. Hoje nós não vamos entrar nesse detalhe de resistência. E aqui é uma notícia, saiu, acho que deve ter umas 2 semanas, é bem novo isso aqui. O outro lado do fungicida é questão de resíduo no alimento. Então, todo mundo já viu aí, sai notícia, o tomate está com resíduo. O pimentão, foi feito, a Anvisa fez análise, o pimentão está com resíduo. Aí isso aqui é um estudo acho que foi o Greenpeace, né? A turma do Greenpeace que fez. E essa detecção de agrotóxicos irregulares nos alimentos. Aqui tem o que está em vermelho, aqui não poderia ter de forma alguma, né? Que é o inadequado ou proibido. O que é o inadequado ou proibido? Então o Ministério tem aquela lista, eu vou mostrar para vocês, os produtos que são recomendados para a cultura. Então, se eu faço uma análise de resíduo, só tem que ter resíduo no meu tomate daqueles produtos que estão recomendados. Então, o verdinho é o que eles chamam de uso adequado, é o produto que é recomendado, eu posso ter resíduo dele, até um certo limiar. E agora o outro problema eu não posso ter resíduo de um produto que não esteja registrado para a minha cultura, mesmo que ele esteja registrado para outra cultura. Por exemplo, eu posso ter um produto que é registrado para soja, só que eu não tenho o registro dele no tomate. Então, se eu faço uma análise dessa, eu não posso ter resíduo do produto da soja no tomate. E aqui, esses que tiveram esse uso inadequado, esse acefato é um inseticida, acho que é um inseticida, e foi recentemente, acho que não faz muito tempo que baniram o uso dele. Então, isso talvez é que os produtores continuam usando, né? Já usaram, funcionava, bane, mas continuam usando. E aqui no mamão, a gente tem isso é um fungicida que não poderia ser aplicado e fizeram a análise e detectaram. Um grande problema disso aqui, desse tipo de notícia, é igual o pimentão, sempre o pimentão está na lista dessas análises com agrotóxicos, né, ou presença irregular. O problema é que quando se pega para a soja, que é uma cultura grande, ou uva, que é importante mundialmente, então tem vários produtos registrados para aquela cultura. Então o produtor vai trabalhar com aquilo, ele pode selecionar dentre vários produtos que ele precisa usar, vários fungicidas. Quando se pega pimentão, eu não sei se o mamão, que eles chamam de minor crops, que são as culturas que não são produzidas em áreas tão grandes. Nessas minor crops, normalmente as empresas preferem registrar produto para as grandes culturas e depois registra para minor crop. Então o que acontece às vezes o produtor está plantando pimentão, aí ele não tem, ou ele tem o produto lá X que ele usa para outra coisa e ele acaba aplicando aquele produto que ele sabe que funciona e aquele produto só não é registrado para a cultura. Então, às vezes, não é nem a dose do produto que está alta, é esse uso alternado de produtos pela falta de registro. Então, quando vê essas notícias assim, tem umas que são mais impactantes, mas aí você vai ver, os produtos estão tudo no limiar, não tem ninguém aplicando demais, só que aplicou um produto que não era registrado para aquela cultura. E normalmente são essas minor crops. Então, tem essa história do resíduo aí com fungicida, que é bem polêmica também, e é um tipo de problema que se tem hoje, né, com registro e tudo mais.